Atraímos do mundo o que projetamos no mundo, mas o que você projeta está baseado no que aconteceu com você quando você era criança. Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro O que Aconteceu com Você. Neurociência pura, gente, com Bruce Perry, um neurocientista, e com a Oprah. E aí a gente vai estudar e entender o que aconteceu conosco, o que nos leva a ser quem nós somos e o que está acontecendo com os nossos filhos a partir da forma com que nós estamos nos relacionando com eles e os educando. Então, vamos juntos! Hoje a gente vai ter o encontro 8º, sejam bem-vindos! A gente estuda todas as quartas aqui, às 10 da manhã, esse livro. Nós já estudamos um livro anterior, tá tudo no meu YouTube, é o Sônia Andrade Oficial. E aí nós vamos continuar hoje, então, a nossa leitura. A gente vai lendo, conversando, comentando. Coloquem o fone, continuem fazendo coisas que vocês estejam fazendo por aí. Se vocês não puderem parar e assistir, vão ouvindo, porque é profundo, é esclarecedor, é libertador. Abre, assim, caminhos gigantescos pra gente entender as nossas dificuldades com os nossos filhos também, não só no mundo, mas principalmente a nos mostrar caminhos por onde a gente pode ir para realmente darmos uma educação potente, respeitosa, apoiando um bom desenvolvimento fortalecido e potente desse cérebro, tá bom? Então, nós estávamos vendo sobre os padrões de estresse, tá? Que se a gente tem padrões de estresse que as crianças vivem no dia a dia, se nós tivemos enquanto crianças, vão pensando aí, padrões de estresse previsíveis, moderados e controlados, é super tranquilo a relação com os meus pais, o jeito que eles me chamam a atenção, eu sei que eu posso contar com eles, é super previsível que eu vou falar, eles vão achar um pouquinho ruim, mas daí eles vão me acolher e tal, não sei o que, então eu vou me tornando resiliente, eu vou aprendendo a ter tolerância com os estresses, eu vou aprendendo a lidar com esse reequilíbrio bioquímico do meu organismo, vou aprendendo caminhos, porque eles estão se reequilibrando, eu também me reequilibro e assim vai. Outra coisa padrões de estresse imprevisíveis, extremos e prolongados. Tipo, a minha infância inteira eu tinha medo de levar bronca o tempo todo. A minha infância inteira eu apanhava. A minha infância inteira eu não podia contar com eles à noite. A minha infância inteira aconteciam situações bruscas. E aí a gente pode vir para eventos traumáticos, não só esses traumas com T minúsculos, né? Que o Gabor Maté fala e eu falei no nosso último encontro. Então, o que acontece com esse cérebro? Uma hipersensibilização, porque ele tem que ficar o tempo todo ativado ali para lidar com aquela situação que ele não sabe como vai ser, porque é imprevisível, que ele é extrema e é muito prolongado. Então, ele tem que estar o tempo todo hipersensível, hiperativado, hiperativo. E aí, gente, vão conectando com as coisas, tá? Vão conectando com as coisas. Eu li aqui pra vocês uma parte que ele falava de uma criança que vinha de uma situação em casa que ela estava hipersensível, que ela levava bronca dos pais, etc, o tempo todo, que a mãe não tinha apoio do sistema, então ela era uma mãe solo e tinha que dar conta da criança, da casa, do trabalho, da filha. Ela também já estava estressada, cansada, não tem como ter paciência nesses casos, gente. E assim vai, etc. E a menininha daí na sala de aula repetia o padrão de comportamento hipersensível e não conseguia construir esse vínculo com a professora, que de certa forma tentava dar atenção para todos ali, mas o contexto também de certa forma não ajudava. E a menininha simplesmente reforçava esse padrão de que realmente ela não é importante, de que ela precisa ficar quieta, não mostrar suas necessidades, senão as pessoas não vão gostar dela, não atendem ela e assim por diante, tá? Aí a Oprah fala assim, então, como talvez as necessidades básicas dessa garotinha não tinham sido atendidas nos primeiros anos de vida, porque a mãe estava sobrecarregada, só, exausta e deprimida, portanto, incapaz de estar presente, atenta, sintonizada e responsiva, o que uma criança precisa, gente? Presença, atenção, sintonia, conexão e responsividade. O que é responsividade? Atender as necessidades reais dela com carinho, amor e etc. Como você diz, a criança ficou fora de equilíbrio. Se o modelo de cuidado se desenvolve num cenário de negligência total, no qual as necessidades fundamentais são ignoradas por períodos cada vez mais longos, ou os pedidos de ajuda não são atendidos ou são recebidos com raiva ou castigo, a criança vive numa aflição contínua. Nas duas situações, ela está fora de equilíbrio.
Oi, gente, vão chegando, sejam bem-vindos. Vamos estudar que esse é um privilégio gigantesco da nossa geração, né? Nossos pais não tiveram esses conteúdos, não tinham acesso a nada disso, não tinham esse privilégio. Então, ao invés da gente criticar, ao invés da gente ficar achando, vocês estão falando isso porque vocês estão ingratos, não, nós somos muito gratos a tudo que os nossos pais lutaram e fizeram por nós. Mas agora a gente tem informações, a gente tem conteúdo, a gente tem esse privilégio que eles não tiveram. E, inclusive, para honrá-los, tudo que eles lutaram por nós, nós precisamos, nós podemos pegar tudo isso e dar novos passos nessa evolução do processo de construção, de educação, de formação de seres humanos, porque hoje a gente já tem mais informações, a gente tem mais condições, inclusive, de vida para fazer isso, tá? Então, abracemos essa oportunidade, abracemos esse privilégio, sejamos muito gratos a tudo que eles fizeram e sigamos em frente. Isso não é negar e não é desonrar nossos pais, é exatamente o contrário, é honrar tudo que eles lutaram por nós, para que a gente possa ir mais além, não simplesmente repetir o que foi feito, tá? Com certeza, Dr. Perry tá falando, o neurocientista. Provavelmente, o aspecto mais importante aqui é o padrão de ativação do estresse. Se o pai ou a mãe for consistente, previsível e acolhedor, os sistemas de resposta ao estresse da criança tornam-se resilientes. Olha que interessante. Fiquei estressada, né? Fiquei com medo, fiquei com fome, fiquei com angústia, fiquei com raiva, tive uma frustração gigantesca. Mas previsivelmente, os meus pais me acolhem, os meus pais me ajudam a me reequilibrar. Por quê? Porque eles estão ali equilibrados também. Eles me explicam depois, eles me dão alternativas. Meu sistema de estresse, que ativa com tudo isso, rapidamente aprende caminhos de reequilíbrio e se torna resiliente ao estresse. Entende? Se os sistemas de resposta ao estresse, forem ativados de maneira prolongada ou caótica, como nos casos de abuso ou negligência, eles se tornam hipersensíveis e disfuncionais, que é o tempo todo preparado para lutar ou fugir, porque o negócio aqui é feio. Embora, em geral, ou porque eu não posso ser criança. Isso era muito comum, gente, na educação de antigamente, né? E muito comum hoje em dia ainda. Meu filho se comporta bem em qualquer lugar. E isso não é ser criança. Isso a gente espera de um adulto. E a grande maioria dos adultos ainda não sabe se comportar bem em qualquer lugar. Mas a criança tem que saber. Então a gente adultiza a criança. O cérebro dela tem que ficar o tempo todo atento para fazer o que esperam dela, porque ela não pode simplesmente relaxar e se desenvolver e aprender e ser criança, porque a criança não tem a área ainda que controla o impulso. Mas ela precisa se esforçar ao máximo e o cérebro faz o que for para se sentir amado, para não receber violência, ele se mata, ele faz o que for, mesmo que isso traga prejuízos gigantescos para o seu desenvolvimento. E a criança atende, na grande maioria das vezes, a expectativa dos pais para isso. Embora, em geral, não prestemos atenção nisso, estamos continuamente percebendo e processando informações do mundo externo. Com base nesses impulsos, nosso cérebro e nosso corpo respondem de maneira que nos ajuda a nos manter conectados, vivos e em desenvolvimento. Quando algo nos tira dessa zona de equilíbrio, podemos contar com um conjunto de sistemas de resposta ao estresse que serão ativados para nos ajudar. Entende, gente? Então, nós estamos continuamente percebendo e processando as informações que estão vindo de fora, tá? Com base nisso que está vindo de fora, o nosso cérebro, o nosso corpo respondem de maneira a nos ajudar a manter conectados, vivos e desenvolvimento, aquilo que eu estava falando. Se para eu me sentir vivo, para eu ficar vivo, criança, eu preciso me sentir amado, visto, importante, eu estou percebendo o que está acontecendo em volta e o que eu preciso fazer para isso. E meu corpo vai buscando esse caminho, tá? Se algo nos tira de uma zona de equilíbrio, podemos contar com um conjunto de sistemas de resposta ao estresse que serão ativados para nos ajudar. Então, simplesmente veio ali, alguém veio e tirou meu brinquedo. Meu Deus, eu tava ali num estado de equilíbrio, com prazer, sentindo prazer, né? Tava sendo prazeroso ali pra mim brincar, não sei o que, não sei o que. Veio, sei lá, um adulto que seja e fala, chega, acabou a hora de brincar, e tira o brinquedo, tira o videogame, desliga a televisão, tira o brinquedinho da mão da criança, pronto, filhinho, agora é hora de tomar banho, e tira da criança, daquele mundo. Simplesmente busca a criança, pá, explode, começa a chorar, por exemplo.
É o organismo dela respondendo ao sistema todo que desequilibrou, né? Então o organismo todo muda para isso. Hoje em dia, muitos de nós estamos familiarizados com a expressão lutar ou fugir, que são respostas ao medo. Diante de uma ameaça, seu cérebro se concentrará no perigo, desligando os processos mentais desnecessários, como, por exemplo, refletir sobre o significado da vida, ou sonhar com as próximas férias, ou será que eu deveria ter feito isso mesmo? Seu sentido de tempo entra em colapso. Os batimentos cardíacos aceleram, bombeando sangue para os músculos na preparação de lutar ou fugir. Escuta o que está acontecendo com seu filho quando você tira o brinquedo dele ou você pega ele para levar para o banho. Ou ele tá ali todo empolgado pedindo para brincar de alguma coisa e você fala não. Olha o que está acontecendo com o organismo dele. Os batimentos cardíacos se aceleram, bombeando sangue para os músculos na preparação de lutar ou fugir. A adrenalina dispara pelo seu corpo e é uma resposta de ativação total no organismo. O amiguinho vem e faz o seu que a criança bate. Por que ela bate? Olha tudo que aconteceu ali. Super rápido, tá? Como discutiremos mais tarde, essa resposta de ativação não é a única maneira possível de reagir a uma ameaça. Gente, isso é interessante. A criança nem sempre vai só lutar ou fugir. Por que acontece? Muita gente fala assim, meu filho, eu olho pra ele e ele para na hora. Só com o meu olhar ele já para tudo. Então essa história de que vai lutar ou fugir não é verdade. Vamos entender como é que você chegou nesse lugar de que só com o olhar seu filho para o que tá fazendo? Olha só. Imagine uma situação em que você é pequeno demais para vencer uma luta, mas é impossível fugir dessa luta. Nesse caso, o cérebro e o restante do corpo preparam-se para receber os golpes. Seus batimentos cardíacos diminuem e ocorre a liberação de um analgésico natural, os opioides. Você se desliga do mundo externo e foge psicologicamente para o seu mundo interno. O tempo parece passar mais devagar. É como se estivesse em um filme ou flutuando e observando as coisas acontecerem com você. Tudo isso é parte de outra capacidade adaptativa, a dissociação. Para os bebês e crianças muito pequenas, a dissociação é uma estratégia adaptativa muito comum. Lutar ou fugir não vai protegê-los, mas desaparecer sim pode servir. Eles aprendem a escapar para o seu mundo interior e a se dissociar. Gente do céu, prestem atenção nisso. Os bebezinhos, desde pequenininho, quando percebem que não vai adiantar lutar e eles não vão conseguir fugir, eles têm um terceiro caminho cerebral, que é se dissociar do mundo externo e se proteger só dentro do seu mundo interno. Vão fazendo conexões aí. Vão fazendo conexões aí. Eu não vou falar nada por enquanto. Eles aprendem a escapar para o seu mundo interior e a se dissociar do mundo externo. Com o tempo, aumenta a capacidade de se retirar para aquele mundo interno, seguro, livre, controlado. Um aspecto fundamental da habilidade de dissociar é ser alguém que gosta de agradar, por exemplo. Você corresponde ao que os outros querem e se vê fazendo coisas para evitar conflitos e garantir que a outra pessoa na interação esteja satisfeita. É atraído para várias atividades reguladoras, mas dissociativas. Ai, nem percebi que ele foi grosseiro. Nossa, ali deve ter sido tão difícil pra você. Nem percebi. Ah, tudo bem. Ah, eu não gosto de comer aquilo, mas não tem problema. Todo mundo gosta, né? Raquel, é esse livro aqui, ó. O que aconteceu com você? Raquel, posso te pedir um favor? Você pode escrever aqui, se você conseguir. Não sei se você consegue escrever agora, se você tá fazendo outra coisa. Estudo do livro O que aconteceu com você, que daí eu vou fixar para todo mundo que chegar depois. Olha que interessante, gente. Encontrar equilíbrio pode ser um desafio extenuante para qualquer pessoa com sistemas de resposta ao estresse alterados por trauma. A busca para evitar o sofrimento pode levar a métodos de regulação extremos, talvez até destrutivos.
Vou ler de novo esse último parágrafo. Encontrar equilíbrio pode ser um desafio extenuante para qualquer pessoa com sistemas de resposta ao estresse alterados por trauma. A busca para evitar o sofrimento pode levar a métodos de regulação extremos, talvez até destrutivos. Faz sentido para vocês? Obrigada, Raquel. Obrigada, Emma. Eu vi ali que você também escreveu. Obrigada, viu? Que bom que você está aqui de novo com a gente. Gente, isso é super importante, gente. Porque a gente fala assim, eu não sou nem da luta nem da fuga. Eu sou tão tranquila. Posso dizer pra vocês, eu sou dessas. E eu nunca esqueço, olha que interessante, que eu sempre fui a queridinha, legal. Elsa é legal, todo mundo gosta de mim. Ninguém nunca soube de ninguém que não gostava de mim. Todo mundo, não, Elsa é legal. Como a Elsa é querida, né? Como a Elsa é legal. Porque, gente, o que eu mais sei é ser agradável. Vocês não têm ideia de como eu sei ser agradável. E isso é natural, não é uma coisa assim que eu me esforço, né? E eu tenho conseguido ser cada vez mais desagradável, que é interessante hoje em dia. Mas eu tô buscando esse equilíbrio, né? Bom, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Eu carrego já, né? Se você pensar, eu tenho 40 anos, tenho 39. E eu já carrego, já consigo perceber. É assim, durante toda a minha vida. Milhares de situações relacionadas fisicamente, emocionalmente, questões, doenças autoimunes, várias questões relacionadas a isso. Gente, tudo é bioquímico, entende? É bioquímico, nosso sistema está desequilibrado. O meu caminho é a dissociação. E tem muitas coisas que aconteceram na minha infância, onde que eu faço vários, né, caminhos terapêuticos e tal, e vou buscando, etc. E, inclusive, eu aprendi a perceber que eu estava dissociada. Inclusive, roer unha é uma forma de dissociação. Você está completamente dissociado, né? E assim vai. Bom, e aí o que acontece? O meu sistema de resposta ao estresse é alterado. E eu já sei o quão isso, eu já percebo de diversas formas o quão isso foi prejudicial e é prejudicial para o meu organismo, e estou me esforçando ao máximo para alterar isso, né? Porque como a gente falou, é possível? É possível. É muito mais desafiante. Por quê? Porque está aqui, ó. Lá na raiz, no tronco da árvore, das conexões e dos caminhos cerebrais e dos sistemas, né? Então é um caminho assim, árduo, árduo, árduo. Por isso que muitas vezes a gente diz que o trauma não tem cura total. Até porque atinge várias áreas do nosso cérebro. Entende que aquelas conexõezinhas lá vão sendo para vários lugares, inclusive áreas pré-falas. Então, as terapias que a gente faz só falando, conversando, raciocinando, etc., atingem vários lugares e com certeza atuam e melhoram e ajudam na cura dos traumas, sim. Mas sozinho não vai chegar em todos os lugares cerebrais. Porque tem áreas que a fala não chega, que o raciocínio não chega. Tem áreas que estão aqui embaixo, ó, que não tem a ver com nada daqui de cima, que é onde a gente chega falando, pensando, raciocinando, etc. Tá aqui embaixo, sabe? Então, esses caminhos todos que a gente tem que fazer hoje enquanto adultos, assumindo a responsabilidade disso, é nosso. Nossos pais fizeram o que podiam, se esforçaram muito lá atrás. Fizeram o que eles tinham certeza que era o melhor por nós, tá? Do que eles podiam fazer, né? Eles podem até achar, nossa, o melhor era não gritar, mas eu tô tentando aqui e não consigo, assim como nós. Não é que eles tinham certeza que gritaram melhor. Alguns poderiam achar que sim. Eles tinham certeza que bateram melhor. Provavelmente a grande maioria acreditava que sim. Até porque muita gente hoje ainda acredita que sim. Mesmo com todas as comprovações científicas da negatividade, do impacto disso. Mas eles faziam o que eles podiam. E nós aqui podemos também e devemos fazer o que a gente pode. Então temos que buscar cada vez mais, né? Ô, Jean, obrigada. Jean, o nome? Obrigada. Então vamos lá. A Oprah falando. Uma das conversas mais significativas que tive sobre o esforço para encontrar alívio diante de um desequilíbrio emocional foi com o ator e comediante britânico Russell Brand. Na época, ele estava sóbrio havia 11 anos, mas tinha recentemente publicado um artigo contundente sobre como continuava a pensar em heroína quase todos os dias. Meu problema é a realidade. As drogas e o álcool são a minha solução. Olha que interessante o pensamento dele, gente.
Russell me contou que, quando criança, sentia-se alienado das pessoas à sua volta. Ele foi criado só pela mãe, com muito pouco dinheiro, e descreveu a si mesmo como confuso, solitário, alguém que não sabia lidar com os próprios sentimentos. Houve fases na vida dele em que não conseguia distinguir entre onde ele terminava e o sofrimento começava. Gente, eu fico imaginando quantas e quantas e quantas pessoas passaram por isso e quantas crianças ainda passam por isso, tá? E eu tô falando, ele tá trazendo aqui uma situação extrema, mas nossas crianças também podem estar passando por situações assim dentro das nossas casas e a gente não consegue perceber. Por quê? Porque infelizmente a gente tem esses buracos dentro de nós que nos dificultam se conectar com elas e a gente tá sempre olhando para resultados, rotina, tarefas, nota na escola, elogios, comportamentos agradáveis. Vamos se atentar cada vez mais, gente. É mais profundo. E fazer a criança dormir sozinha. A vida dele em que não conseguia distinguir entre onde ele terminava e onde o sofrimento começava. E desenvolveu hábitos perigosos, como comer compulsivamente, uma paixão por pornografia e, por fim, uma devastadora dependência de drogas. Eu não conseguia me entender, disse Russell. No entanto, mesmo em alguns dos seus momentos mais sombrios, ele disse que sempre sentia gratidão pela trégua que as drogas lhe davam daquilo que chamou de uma avassaladora tempestade interna. No 16º aniversário da sua sobriedade, Russell foi às redes sociais para agradecer a todos os envolvidos em seu tratamento. Ele escreveu, abre aspas, agora eu tenho liberdade e você também pode ter. O guia espiritual Gary Zukav disse certa vez, quando você descobrir uma dependência, não se envergonhe, fique feliz. Você descobriu um motivo para estar na Terra, se curar. Quando você confronta e cura uma dependência, está fazendo o trabalho espiritual mais profundo que existe neste planeta. Gente, olha que lindo isso. Olha que lindo a gente pensar na mudança de perspectiva nesses estudos que a gente está trazendo aqui sobre trauma. Quando você começa a olhar e começa a perceber o quanto que você viveu de pequenos traumas na vida, de pequenas questões, o quanto você não consegue lidar com situações com seus filhos, por exemplo. Ai, Alcio, eu assisto suas aulas, eu assisto seus conteúdos, eu participo dos seus cursos, eu participo das suas mentorias, e eu fico pensando, meu Deus, o quanto eu ainda tenho para crescer, o quanto eu ainda tenho para melhorar. Ai, a ignorância era uma bênção. Será? A partir do momento que a gente descobre algo pra gente melhorar, gente, a gente descobre algo pra gente se curar, a gente descobre algo pra gente se dedicar, pra sermos pessoas melhores, pra sermos mães melhores, pais melhores, termos crianças, uma sociedade melhor. Olha que propósito maravilhoso de vida. Olha que propósito maravilhoso de vida. Olha o que ele disse aqui. Quando você descobrir uma dependência, não se envergonhe, fique feliz. Você descobriu um motivo para estar na Terra, se curar. E essa dependência não necessariamente precisa ser de drogas, de álcool, de pornografia, de pessoas. Você pode ter uma dependência de elogios. Você pode ter uma dependência de sentir-se amado através de agradar todo mundo, né? Só se amar a partir do que vem de fora. O que quero dizer com tudo isso é que há anos sabemos da correlação entre dependência de drogas e trauma. Mas a taxa de mortalidade só cresce. Dr. Perry, em seu trabalho com vítimas de trauma, você descobriu que a maioria das pessoas não se droga pelos motivos que pensamos. Não se trata de autoindulgência e busca de prazer, nem mesmo de um método para escapar da realidade. O que elas querem é evitar o sofrimento e a angústia causado pela desregulação, certo? Dr. Perry vai responder, com muita frequência, quando perguntamos o que aconteceu, descobrimos uma história de trauma no desenvolvimento. A maioria das pessoas que passou por isso é cronicamente desregulada e tende a ser tensa, ansiosa. Às vezes elas se sentem apavoradas ou, como Russell Brand descreveu tão bem, atingidas por uma tempestade interna. As redes de respostas cerebrais estão sensibilizadas demais. Logo falaremos sobre isso. Se você cresce em uma casa ou uma comunidade onde há imprevisibilidade, caos e ameaças constantes, é bem provável que ocorra uma alteração
nos seus sistemas de resposta ao estresse. Isso é especialmente verdadeiro se o abuso, o caos ou a exposição à violência acontecerem dentro de casa e os próprios adultos que deveriam estar acolhendo e protegendo forem as origens dos males. Eu já falei isso para vocês aqui algumas vezes. Quando o cérebro da criança se sente ameaçado, ele diz: corre para os seus pais. E de repente eles olham que a ameaça são os pais. Imagina a desregulação que isso causa no cérebro. Nos sistemas que estão todos vindo para funcionar e estão se construindo, que poderia se construir de forma super equilibrada, a gente causa esses tilts. E agora? O mundo não é seguro então? Então a gente não é bom o suficiente para ter o que a gente precisava ter? Putz, sabe aquela coisa do tipo... A grande maioria das pessoas falam e defendem os pais quando dizem: eu apanhei, mas é que também. Não, eu apanhava, mas assim. Ah, minha mãe, nossa, eu apanhava. A gente não percebe o impacto, na grande maioria das vezes, tá, gente? Porque, lógico, tem situações extremas e tal, mas a gente não percebe o impacto no amor ou na gratidão que a gente sente pelos nossos pais. A gente não percebe esse impacto. Mas se você parar pra pensar a sua autoestima, o que você pensa sobre você mesmo, o que você pensa sobre as relações humanas, o que você pensa sobre o mundo ser seguro ou inseguro, etc. É aí que está o impacto. Tá? Então a gente diz que a criança que recebe violência dos pais, negligência, cobranças extremas, não deixa de amar os pais. Ela vai deixando de amar ela mesma. Tá? É bem importante a gente percebendo isso. Lembre-se do que dissemos sobre o padrão de ativação do estresse. Tudo aqui que a gente está falando, gente, é científico, tá? Não é filosófico. Mas a filosofia também dá uma base gigantesca para tudo isso. Mesmo quando há falta de importantes acontecimentos traumáticos, o estresse imprevisível e a falta de controle bastam. Escuta isso, galera. Mesmo quando há falta de importantes eventos traumáticos. Não, eu nunca fui espancado. Nunca saiu sangue, nunca teve nenhuma vez, eu me lembro assim, que era, nossa, foi extremo, que eles me abandonaram, ou que eu tive abuso sexual, ou que... Não teve nada extremo. Mesmo quando há falta de importantes acontecimentos traumáticos, o estresse imprevisível e a falta de controle, eu não sei o que vai acontecer com esse meu medo. Eu não posso mostrar para meus pais. Eu não sei se hoje eles vão me acolher, ou se hoje eles vão brigar comigo, ou se eles vão me colocar de castigo, ou se eles vão... É imprevisível. Eu não sei se meus pais vão chegar hoje calmos, ou se eles vão chegar gritando, ou se eles vão chegar estressados, ou se eu falar bom dia, eles vão só olhar pra mim, ou se eles realmente vão me receber. Quando eu acordo, eu não sei se hoje eles estão de mau humor, se eles estão de bom humor. Essa imprevisibilidade é muito prejudicial. Bastam para sensibilizar nossos sistemas de resposta hiperativo e hiperreativo, criando essa tempestade interna. Eu preciso segurar tudo que mora aqui dentro, porque eu não sei o que vai acontecer lá fora se eu trouxer para fora. Lembre-se também de que os seres humanos são emocionalmente contagiosos. Ou seja, sentimos a aflição uns dos outros. Imagina uma criança que convive com um pai frustrado ou zangado, sem perspectiva de trabalho, desrespeitado na comunidade por causa da sua situação ou da sua cor de pele, e que chega em casa sentindo-se impotente, derrotado, etc. A tempestade interna desse pai torna-se a tempestade do lar. Seu caos torna-se o caos do lar. Ele pode usar álcool ou alguma droga para controlar a angústia, mas um pai ou uma mãe que use droga ou fique bêbado, esgotado ou frustrado, criará um clima de medo para seus filhos. Por mais que eles queiram proteger as crianças de suas angústias, por mais que amem os filhos, o desastre está feito. As crianças crescem internalizando o terror. E, gente, nós estamos falando que isso já nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, já impactam muito, muito, muito essa criança, tá? Ah, não, mas depois de um tempo, nossa, a infância dele foi maravilhosa, foi só naquele comecinho. É bem no comecinho que ele tá construindo os sistemas dentro do seu organismo. Depois não podia ter mudado? Podia. Mas se lá atrás, quando tava sendo construído, tudo isso aconteceu e construiu tudo assim, né? Pra mudar, a gente precisa ter muito,
muito, mas muito foco nisso. Entender de trauma, olhar para isso, trazer outros lugares, outras perspectivas, porque trauma é ferida aberta. Aqueles sisteminhas construídos todos desregulados, hipersensíveis, hipersensibilizados, precisa de muito mais para mudar. Então, assim, vamos supor, uma criança... Vou falar de adoção, para ficar mais claro aqui para vocês. Uma criança viveu numa situação, nasceu numa situação super desafiante financeiramente, socialmente, nisso que ele falou, talvez com drogas, com bebidas, numa comunidade violenta, parará, foi retirada dessa família e foi para adoção lá com 4 anos. Seus sistemas que foram construídos até os 4 anos foram construídos nesse contexto. Seu sistema de reação ao estresse foi construído nesse contexto, tá? Como que a gente, a partir daí, que já foi construído, novas coisas ainda estão sendo construídas também com essa idade. O cérebro termina de se formar com 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tem estudos contando aí várias idades para várias partezinhas do cérebro. A gente simplesmente achar que a partir daqui, essa criança que tá recebendo amor, carinho, acolhimento, gente, desculpa. Não é assim, tá? Não é só porque uma família adotou outra criança que ela está totalmente pronta e adequada para dar amor. Provavelmente ela vai viver aqui também, assim como todas as famílias de hoje, a gente vive as mesmas situações, a grande maioria, né? Estresse, correria, negligência, em níveis diferentes. Então ela já vai enfrentar situações aqui desafiantes, mas ela já foi formado o seu sisteminha aqui muito mais desafiante, entende? Nesse sentido. Então não tem como comparar. É assim, o que eu vou fazer para me esforçar muito, para entender isso aqui, para acolher, para entender que assim, precisa de muito, mas muito, muito para ir mudando. Para ir oferecendo aqui o que precisa e conseguir ir chegando mais além. Entende? É muito importante que a gente consiga entender isso, gente, porque a gente precisa ir construindo esses ambientes, o sistema todo precisa entender isso, para conseguir construindo essas possibilidades. É possível, mas qual o suporte que a gente está encontrando para conseguir fazer tudo isso? O suporte da mãe, o suporte que pode ser esse pai, que pode ser uma companheira, um companheiro, que pode ser uma rede de apoio de amigas, que pode o suporte da escola, o suporte do governo, o suporte da comunidade. É uma coisa sistêmica, tá? É sistêmico. Não adianta cobrar dessa criança. Agora ela vai ficar de castigo para aprender que não pode fazer isso. Cara, como que ela vai aprender que não pode fazer isso se que ela tá recebendo agora é exatamente o que ela recebia antes, que era violência, negligência, mas de outro jeito? Quando essas mesmas crianças ficam mais velhas e entram em contato com drogas e álcool, talvez descubram que podem sentir uma tranquilidade que nunca vivenciaram. O prazer que vem com o alívio da angústia torna-se uma poderosa gratificação para o organismo, tá, gente? Lembre-se, o alívio da angústia traz prazer. Pela primeira vez na vida, elas estão relaxadas. Uma criança que vive hiperreativa, hipersensível, não sabendo o que vai acontecer com elas, o tempo todo cuidando, porque vai levar bronca, porque não pode ser criança, porque não pode reagir, porque tem que controlar impulso, porque não pode subir, porque uma criança pequenininha, gente, que ela é feita, ela é movida, o seu desenvolvimento é movido por curiosidade e exploração. Se ela vai explorar algo, você baixa na maneira e fala, não mexe aí. Aí ela vai, não vai aí. A criança que vive num ambiente cheio de coisas que ela não pode mexer, imagina o quanto de esforço que ela faz o tempo inteiro para controlar a sua infância, o seu desenvolvimento, a sua natureza, na verdade, a sua natureza infantil. Nós estamos, por mais que a gente ache que a gente está educando, nós somos uma geração hipersensível, assim como as anteriores também eram, tá? Nós estamos, claro, cada geração melhorando mais, mas vamos entender. Lembre-se, o alívio da angústia traz prazer. Pela primeira vez na vida, elas estão relaxadas. Elas não precisam ficar pensando, eu preciso controlar isso, eu preciso controlar aquilo, eu não posso reagir, eu não posso gritar, eu não posso bater, eu tenho que controlar, eu tenho que controlar, eu tenho que controlar, eu tenho que controlar. Sendo que elas não tinham condições bioquímicas, fisiológicas para controlar. Não era natural esse autocontrole. Precisava de um adulto para ir ajudando isso e indo se desenvolvendo aos poucos, e não punindo a criança por ela não se controlar.
O impulso de voltar a consumir é muito forte, embora seja afetado pelo grau de desregulação individual e pela natureza e pela força das outras fontes de gratificação na sua vida. Diariamente enchemos nosso balde de recompensas com várias fontes de gratificação, o que faz com que os dias não sejam todos iguais. Alguns serão plenos de convívio com amigos e família. Em outros, você pode encher seu balde de recompensas distribuindo alimentos a quem precisa. E em outros ainda, nos sentimos vazios e frustrados. Muitos acharam mais difícil encontrar essa realização pessoal durante a pandemia de Covid-19. Houve aumento de relatos de ansiedade e depressão e várias pessoas recorreram a recompensas insalubres para preencher aquele vazio. O desafio ao ativar os nossos circuitos de gratificação é que o prazer tem vida curta. Só um pouquinho que eu tô pegando aqui uma aguinha pra tomar. Hoje eu peguei um copo das crianças, por isso que eu fui pegar e falei, nossa, que copo descascado. Nem prestei atenção no copo que eu peguei, tava dissociado, ó. Não, tava distraído. Então vamos lá. O desafio ao ativar nossos circuitos de gratificação é que o prazer tem vida curta. A sensação de recompensa logo desaparece. Pense em quanto dura o prazer de comer uma batata frita. Alguns segundos. Depois, você quer outra. O mesmo acontece com a dose de nicotina de um cigarro ou com o sorriso da pessoa amada. No momento parece bom demais e podemos nos lembrar dele e sentir um pouco de prazer, mas a sensação intensa de recompensa diminui. Assim, a cada dia somos empurrados a reabastecer nosso balde de recompensas. Ai, gente, mas eu fiquei com ele ontem o dia inteirinho. E hoje ele fica me chamando de novo. Filha, a mãe já brincou com você ontem. Por favor. A maneira mais saudável de fazer isso é por meio dos relacionamentos. Somos seres interdependentes. Filho, você tem que aprender a se virar sozinho. Você tem que aprender a dormir sozinho. Você tem que aprender a dar conta sozinho. Você tem que aprender a engolir esse choro, porque você está incomodando as pessoas, sozinho. A conectividade nos regula e nos gratifica. No entanto, o abuso de substâncias pode afastar os entes queridos. E mais intervenções usadas para lidar com esse abuso são punitivas e aumentam ainda mais a angústia. O impulso de usar fica mais forte. A desconexão, a marginalização, a demonização e a punição só pioram os problemas do abuso de substâncias. E aqui nós podemos incluir as mídias sociais, por exemplo. Os jogos, as telas. Eu já proibi, eu já tirei dele. Eu já fiz de tudo. Como é que eu tiro meu filho das telas? Ele está buscando prazer que ele encontrou nas telas e talvez ele não esteja encontrando em outros lugares. Que o melhor deles é nas relações. Dependendo da idade das crianças, é só com os pais que eles vão conseguir encontrar esse prazer. Dependendo da idade, com os amigos, que amigos? Como que ele aprendeu a se relacionar com as pessoas através do relacionamento com você? Como ele aprendeu a fazer amigos, a construir amigos? Com que qualidade de relação ele sabe ser amigo? Ele aprendeu na relação com vocês, com os pais, com seus cuidadores primários. Mas veja o que é interessante no uso de drogas. Para pessoas muito bem reguladas, cujas necessidades básicas foram atendidas, que têm outras formas saudáveis de gratificação, o uso de alguma droga terá impacto, mas o impulso para reincidir no comportamento não é tão forte. Pode provocar uma sensação agradável, mas a pessoa não se tornará necessariamente dependente. A dependência é complexa, mas acredito que muitas pessoas que lutam contra o abuso de drogas e álcool estão, na verdade, tentando se automedicar por causa das histórias de adversidade e traumas que marcaram seu desenvolvimento. Sim, então a gente não pode deixar nossos filhos nas telas de jeito nenhum, nem uma vez por semana, nem não sei o que, nem isso, nem aquilo. Entenda, gente. As telas vai ser prazerosa para todo mundo, porque ela realmente ativa áreas do nosso cérebro, sem contar dos conteúdos em si, mas ela ajuda a gente a liberar dopamina, muitas vezes outros tipos de hormônios também, serotonina, endorfina, parará, dependendo do que a gente tá fazendo com as telas, né?
aqueles joguinhos que a gente fica ativo. Eu já vi muita gente falando, eu faço exercício com as telas. Eu pego aquele de dançar, nossa, eu suo, não sei o que, não sei o que. Cara, você tá liberando um monte de endorfina usando as telas e assim vai, né? Muitas vezes as telas é uma forma dos pais interagirem com as crianças. E também ajuda na relação, tá? Então, assim, não tô dizendo que ela é o demônio. Não é isso. Mas a gente precisa entender que tudo vai depender desse equilíbrio. Ele tem sempre uma relação de qualidade com os pais, acolhimento, conexão, olho no olho, escuta, contato físico, amor, regulação, contorno. Ele tem? Então as telas vai ser só um momento de prazer, não vai ser algo que ele vai se tornar dependente. Entende a diferença? Que é muito legal, assim como as drogas, tá? A Oprah diz, interessante ouvir você dizer isso, porque conheço muitas pessoas que tomam remédio para ansiedade. Para mim, esse tipo de medicamento dá sono. Como meu referencial interno já é muito calmo, quando tomo alguma coisa só para me relaxar, eu capoto. Aí, depois eu falo aqui sobre isso. Entendo, provavelmente você tem amigos que tomam a mesma quantidade que faz você dormir. Em alguns casos, eles tomam o dobro. E eu fico pensando, como é que eles simplesmente não apagam de vez? Mas se a sua resposta básica ao estresse já está elevada, você precisa de mais medicamento para baixar a ansiedade. Então, ainda que as pessoas não aparentem estar muito alertas ou ansiosas, biologicamente elas estão. Dr. Perry, sim, e a droga acalma isso. Mas, quando se trata de encontrar soluções para o abuso de alguma substância, só resolveremos de fato o problema quando nos concentrarmos no que aconteceu com elas. Alce de Deus, como que eu tiro meus filhos das telas? Eu tenho muita gente que fala assim pra mim. Olha, esse curso que você está oferecendo, você tá dizendo que é para crianças até 7 anos, mais ou menos. Meu filho já tem 11, 12, acho que não é para mim, né? Gente, uma coisa é resultado da outra. Enquanto você não entender como que lá no passado, a gestação, os primeiros anos da criança, como que era, o que você fazia, a sua vida, se relacionar, parará, os seus primeiros anos, os primeiros anos dela, lá. Não adianta você focar no que fazer agora com 10, 12 anos, focando só no comportamento de agora, de 10, 12 anos, porque esse comportamento de agora é reflexo dessa construçãozinha que está ali no raiz e no tronco da árvore, que a gente precisa olhar e entender. Tá? Por exemplo, gente, uma coisa simples, não é só isso, tá? A gente fala bastante sobre isso, porque a nossa geração de pais e a geração anterior, talvez, vem de uma coisa forte disso, que é de fazer a criança ficar sozinha desde bebezinho para acostumar. Mas uma coisa que eu sempre pergunto nas minhas consultorias, quando a gente vai fazer relatório até de mentorias e coisa assim, quando a gente vai fazer o questionário, sobre a criança, sobre a gestação, sobre o parto, sobre o puerpério, sobre os primeiros anos de vida. E eu pergunto, já usou algum método de sono? Tem muitas crianças, gente, muitas crianças. Que não, eu usei, mas foi tão tranquilo, assim, foram 2 dias de treinamento, de coisa, e ela já passou a dormir sozinha o resto da vida. E agora, com 7, 8, 9, 10, 11, 12, é um desespero à noite, é não sei o quê. Tem a ver, tá? Porque a raiz lá atrás, se construiu, a fundação se construiu em não poder contar com as pessoas, em ser perigoso e ter que dar conta, e não sei o quê. Aí, quando a gente começa a mudar aqui na frente, começa a acolher e começa a trazer mais conexão e começa a acolher esses bebês, talvez lá de trás surja aquilo que ficou guardadinho e vai surgir agora. Porque agora eu posso falar, então. Opa, eu posso falar, tira aí o que estava guardado. Então eu não sei se eu quero fazer essas mudanças todas, porque, já tá tão difícil, se for vir coisa lá de trás ainda, eu tô perdido. Ok. É uma escolha. Né? Que consequências isso tem nessa criança, nesse adolescente, nesse jovem, nesse pré-adolescente? O que vai dificultar, né, pro resto da vida? Vai adiando, vamos adiando, vamos adiando, vamos adiando, vamos levando. Teve uma pessoa que me perguntou ontem, até na caixinha do direct, Alce, aconteceu isso lá atrás com minha filha, será que eu mexo nisso ou será que o tempo cura? Gente, traumas são feridas abertas, elas não vão se fechar se a gente não olhar para elas. Tá? Não vão se fechar. Essas feridas estão lá. E a gente tá o tempo todo fugindo delas para não doer, porque elas estão abertas. O tempo todo fugindo delas para não doer. E quem vive
de uma forma plena e curado, fugindo de algo que a gente nem sabe o que é, porque ficou lá escondidinho, mas a gente está fugindo. Nossos sistemas todos foram construídos, nossos sinapses todos foram construídos aprendendo que a gente tem que fugir daquilo. Então a gente não tá pleno, a gente não tá tranquilo, tá? Quantas e quantas pessoas cada vez mais com crises de ansiedade, pânico. Ó, ele trouxe aqui, gente, um desenho sobre o balde de recompensa que todos os dias o nosso organismo precisa buscar, tá? Eu vou até ficar de ladinho aqui mostrando o desenho pra vocês e lendo, porque eu sei que bastante pessoas aí não têm o livro. Ó, a ativação das redes neurais essenciais do cérebro pode produzir a sensação de prazer ou de recompensa, tá? Os circuitos de recompensa podem ser ativados de várias maneiras, incluindo o alívio da angústia. Tô mais perto. Exemplo, usando algo para se automedicar ou o ritmo para regular a ansiedade produzida por um sistema de recompensa de resposta ao estresse alterado por trauma. Por exemplo, algumas crianças que ficam criando um ritmo para se regular, tá? Porque o ritmo, a gente viu lá no começo, é uma forma maravilhosa de regulação do organismo. Por isso que a gente normalmente embala, é instintivo embalar uma criança. Primeiro, porque quando a gente está embalando a criança, a gente está se acalmando com a criança no colo e também acalmando a criança. Da natureza humana, o ritmo, tá? Precisamos encher nosso balde de recompensas diariamente. A linha tracejada corresponde ao nível mínimo de recompensa necessário para nos sentirmos adequadamente regulados e gratificados. Se nosso conjunto de recompensas diários cai abaixo dessa linha, nos sentimos angustiados, tá? Acima da linha superior, pontilhada, o sentimento é de plenitude e regulação. Esse preenchimento varia de um indivíduo para o outro. Então, nós temos aqui uma linha pontilhada, tá vendo? Aqui, ó. Crenças, alimentos doces, salgados e gordurosos, sexo, ritmo, relacional. Olha que interessante, gente. Quanto mais a gente consegue preencher, mais profunda fica a nossa sensação de regulação, tá? A linha tracejada corresponde ao nível mínimo de recompensa necessário. Muitas pessoas têm oportunidades de obter recompensas saudáveis, por exemplo, interações humanas positivas no trabalho, na prática religiosa ou no voluntariado, consistente com nossos valores e crenças, por exemplo, aqui, ó. Mas a falta de relacionamentos e ligações fortes pode deixar o indivíduo mais vulnerável ao abuso de outras, peraí que eu me perdi aqui. Mas a falta de relacionamentos e ligações fortes pode deixar o indivíduo mais vulnerável ao abuso de outras formas de recompensa menos saudáveis. Por exemplo, alimentos doces, salgados e gordurosos aqui, álcool e drogas aqui, relacional lá embaixo, porque é muito pequenininho, tá? Então, a gente vai enchendo bastante o nosso copo com as relações. Aí nós temos a questão dos ritmos. Aí nós temos a questão do sexo. Aí nós temos a questão dos alimentos. Aí nós temos a questão das nossas crenças. Tudo vai preenchendo o nosso copo de recompensas, tá? Uma combinação saudável de recompensas, ou seja, ter muitas interações humanas positivas, realizar um trabalho consistente com seus valores, integrar ritmo e sexualidade saudáveis ao longo do dia, permanecer regulado de modo adequado, pode ajudar a diminuir o impulso para qualquer forma de recompensa prejudicial, como o uso de substâncias e a compulsão por comida, ou telas, ou qualquer outro tipo de coisa. Legal, né? Olha que legal. Então, nós temos aqui uma linha pontilhada. E aí, a gente precisa ir preenchendo essa linha pontilhada. Se a gente não tem... essa linha pontilhada não, esse copo de recompensas. Se a gente não tem isso de forma equilibrada, que preenche tudo, e aí a gente tá falando de autocuidado, que são em vários níveis de autocuidado. No nosso curso, quando a gente fala de autocuidado, a gente fala bastante sobre os níveis diferentes de autocuidado, tá? Relações, gente, é um dos principais. Qualidade das relações. A gente precisa disso para ficar bem. E se a gente não tem essas coisas, a gente vai preenchendo de outras formas. Por quê? Porque o nosso organismo precisa, tá? E aí essas outras formas de prazer, porque a gente precisa sentir prazer, normalmente são prejudiciais. Então, exercício físico, um bom ritmo, exercício físico tem a ver com ritmo, gente.
Tem a ver com o ritmo diário, a hora que você acorda, o que você faz quando acorda, a sua rotina, as qualidades das relações, os momentos de diversão, coisas que te dão prazer. O que te dá prazer hoje em dia? Ah, é só isso que me dá prazer. Falta de autoconhecimento, você se desconectou de você desde que você era pequenininho. Por quê? Você não podia olhar pra dentro. Você não podia olhar para seus sentimentos, para suas vontades, você tinha que olhar o que os outros queriam. Você tinha que saber se comportar em qualquer lugar. Gente, desculpa, toda criança que sabia se comportar em qualquer lugar tem trauma, tá? É um adulto traumatizado hoje. Bom, não vou dizer isso porque, né, por algum momento pode ter passado por situações de cura nesse caminho, né, etc. Mas olhem pra isso, tá? Provavelmente vocês devem estar exigindo isso dos seus filhos também. Porque de alguma forma, se isso ficou registrado, você deve estar exigindo isso dos seus filhos também. Entendo. Eu vou continuar a ler só até aqui ao fim, que aí nós vamos pro capítulo 3. O capítulo 3 é lindo, gente. Como fomos amados. Aqui a gente tá falando, nesse capítulo 2, a gente tá falando só de regulação, tá? Então vamos lá. Ó. O que aconteceu com você é sempre a primeira pergunta a ser feita? Sim. É por isso que uma perspectiva do trauma que considera o que aconteceu ao longo do desenvolvimento é tão importante para todos os nossos sistemas que lidam com ou são impactados pelo uso de substâncias e pela dependência delas. Me refiro à educação, à saúde mental, à saúde, às forças da lei, à justiça juvenil e criminal e às varas de família. É impossível achar qualquer segmento da nossa sociedade onde o abuso de drogas não seja um problema. Temos ótimas intenções e boas pessoas, gastamos muito dinheiro, mas somos ineficientes porque não entendemos os mecanismos subjacentes que tornam alguém vulnerável ao uso crônico de substâncias, tá? Precisamos entender que as vítimas de traumas estão mais propensas a todas as formas de dependência, porque suas resistências ao estresse é diferente. O que nos leva de volta à desregulação. Sempre há um impulso para se regular, buscar conforto, encher aquele balde de recompensas. Sempre. Nosso cérebro quer regulação. Ele busca, nossa natureza é a busca por regulação. Mas a forma mais poderosa de recompensa é a relacional. Interações positivas com pessoas são compensatórias e reguladoras. Sem vínculo com pessoas que se preocupam com você, sejam presentes na sua vida e o apoiem, é quase impossível manter-se longe de alguma forma insalubre de recompensa e regulação. Olha que frase importante, gente. Sem vínculo com pessoas que se preocupam com você, sejam presentes na sua vida e te apoiem, é quase impossível manter-se longe de alguma forma insalubre de recompensa e regulação. Isso inclui o uso abusivo de álcool e de drogas, a ingestão de alimentos doces e salgados em excesso, pornografia, mutilação, horas em excesso jogando videogames. A conectividade se contrapõe ao impulso de comportamentos viciantes. Essa é a chave. Conexão. De novo. Como que eu tiro meu filho do videogame? Eu não consigo, mas... Joga com ele. Se conecta. Se interessa. Mostre que você se importa. Que você se importa com a felicidade dele. Que você se importa com o que faz ele feliz. Que você se importa com o que mora dentro dele. Que você se importa com o que ele sente, com o que ele pensa. Que você não está ali para transformá-lo em uma criança, um adolescente, um jovem educado e exemplar para você receber os louros e os aplausos. Não é esse o seu objetivo na educação de uma criança. Não é esse o seu objetivo no papel de mãe e pai. Como que eu tiro meu filho das drogas, da bebida? Se conecte. A relação é a forma de recompensa para o cérebro mais forte que existe. Gente, eu vou ler isso de novo.
Foi muito lindo isso que ele falou. Sem vínculo com pessoas que se preocupam com você, que estejam presentes na sua vida e te apoiem, é quase impossível manter-se longe de alguma forma insalubre de recompensa e de regulação. A conectividade se contrapõe ao impulso de comportamentos viciantes. Isso é científico. Ai, Alce, mas eu tô lá, eu fiz isso faz uma semana. Quanto tempo esse cérebro foi construído sem tudo isso? Uma semana. Desculpa, não é o suficiente. Não desistam de seus filhos, gente. Não desistam. Não interessa a idade que eles tenham. Se eles sejam adultos, se eles sejam adolescentes. Não desistam. Ah, eu já fiz de tudo. Não, não fez. Tá? Então, mas eu não consigo. Então vai se tratar, vai olhar pra si. Não desistam de seus filhos. A relação mãe-pai com uma criança, com o filho, com o jovem, com o adulto, é a relação mais poderosa de todas. Então, se você tá assistindo minha live agora e seu filho tem 40 anos, tem 30 anos, qualquer coisa, qualquer idade, ainda dá. Não pra você ajudar lá naquele, mas dá. Tá bom? Faz sentido pra vocês? Lindo, né? Ai, gente, eu amo o quanto a ciência, o quanto a neurociência, o quanto as informações estão ficando cada vez mais, nossa, mastigadas pra gente. Não tem como questionar. Não existe isso de, essa linha da educação positiva, da educação consciente, nossa, é balela, eu já tentei e não deu certo. O que é isso, gente? Nós não estamos falando de teorias que nós vamos tentar. Não, nós estamos falando de caminhos concretos, bases fortes. Tá? Nós estamos falando de concretude, de segurança. Nós estamos falando de comprovações, de não tem como negar o que está acontecendo no cérebro da criança quando isso acontece. Está acontecendo isso. A gente consegue ver. Só que faz pouquíssimo tempo. Faz pouquíssimo tempo que isso aconteceu. Tá? E eu vou dizer aí 30 anos, mais ou menos, que a gente tem tomógrafos com qualidade, que conseguem fotografar, verificar as áreas do cérebro que estão sendo ativadas, como que esses neurônios estão sendo, essas sinapses estão sendo construídas, como que esses caminhos neuronais estão sendo construídos, da onde vem isso? Então vamos juntas, vamos juntos, papais que aqui estão também. Muito feliz de vocês terem ficado comigo até o fim da live, até o fim do nosso estudo. Quarta-feira que vem, às 10 de novo. Se vocês não assistiram às aulas anteriores, correm lá no meu YouTube, a Sônia Andrade Oficial. Tem esse livro que nós estamos estudando, tem o outro que a gente já estudou inteirinho lá também, super disponível. Por favor, venham conosco, a gente precisa que todo mundo do mundo tomem recebam esses conhecimentos, porque o processo é lento, mas a gente precisa acelerar, né? Eu não quero que daqui, sei lá, ver meus bisnetos, a gente falando, putz, pelo amor de Deus, isso aí foi lá na minha geração, eles precisam descobrir mais, eles precisam dar novos passos, assim como a nossa responsabilidade de dar novos passos a partir da relação que a gente recebeu dos nossos pais, tá? Não caiam nessas teorias absurdas de culpa, de achar que vocês, se vocês questionarem, vocês estão desonrando, pelo amor de Deus, não caiam nessas teorias absurdas de voltar à educação, que a criança precisa aprender, né? E ela precisa sim ser punida pelos seus erros. Gente, é científico. A punição traz prejuízo. Por isso que nós temos a sociedade que nós temos hoje, violenta e punitiva. Ou vocês acham que a grande maioria dos criminosos, ou todos os criminosos que estão hoje nos presídios, não foram punidos quando eram criança pelas coisas que faziam de errado? Não apanhavam. Não sofriam violência, não ficavam de castigo, não foram cobrados na escola, não foram punidos na escola. Não, todos que estão lá é porque faziam o que faziam. É porque recebiam muito amor em casa, muita amorosidade, muito acolhimento, muito carinho, passavam a mão na cabeça deles e por isso que eles se tornaram criminosos. Por favor, não vamos ficar nessas teorias que fazem com que a gente queira repetir o que a gente recebeu, porque senão a gente vai estar desonrando o pai e mãe. Não
Tem nada a ver uma coisa com a outra. Honrar os nossos pais é entender que eles fizeram o que eles podiam fazer, o que eles conseguiram fazer, e que o nosso papel é daqui pra frente, novos passos. Estudar para ser pai e mãe é um privilégio dessa geração. Não vamos desperdiçar e vamos fazer por merecer. Tá aí. Temos que nos esforçar todos os dias. Porque é uma mudança que começa aqui, né? Conhecer tudo isso, conhecer que o castigo, que a punição, que a violência é altamente prejudicial, que a gente não pode reagir de nosso jeito com nossos filhos, tudo isso que eu tô trazendo pra vocês é aqui, ó, é conhecimento. Mas isso tudo ainda é pra nós automático. Ai, Alça, eu sei de tudo isso, mas eu ainda grito. Sim, porque tá aqui. A sua reação de gritar não tá aqui. Então vamos além. Vamos além. Vamos entender mais, vamos buscar agindo, caminhos para ir agindo lá no fundo. E começa aqui. Eu, pelo menos, começo aqui. Eu preciso entender antes. Aí eu me jogo. Tá bom? Beijos. Me ajudem a enviar essa live, os meus conteúdos, os meus vídeos, o mini curso que tá com as inscrições gratuitas abertas. Nós vamos começar o mini curso agora no final de agosto. Se inscrevam, tá ali no meu link, tá? Na minha bio, o link de inscrição. Não percam a oportunidade de entrar nesse mini curso gratuito, tá? Vão ser várias aulas. Por favor, se inscrevam lá. Combinado? Se inscrevam no mini curso, vem com a gente, vai ter bastante conteúdo, tem muito, nós vamos entregar para vocês um guia, né? Então vamos lá. Um beijo, até mais.